Bom dia, galera! A gente estava tentando fazer uma live e não conseguimos, então vai no vídeo mesmo. Olá, galera do Brasil, bom dia! Isso aí. Hoje é Dia Internacional da Mulher e o Gilberto hoje sabiamente deu a ideia da gente vir numa praça aqui em Roma, especial, diferente, que é a Piazza Anita Garibaldi, tá? E o Gilberto vai falar um pouquinho para vocês dela. Vai lá, Gilberto! Vamos lá, então, galera, primeiramente aí um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres do Brasil, aí, o Dia Internacional da Mulher. Que, felizmente hoje em Roma tem sol, a gente passou aí nas últimas 2 semanas com neve, muito frio, muita chuva e hoje o sol apareceu. Então, como a Josiane falou, a gente resolveu hoje vir aqui em Roma, a gente mora aqui próximo, fazer uma dedicação aí legal para as mulheres, pelo Dia das Mulheres, saber o quão importante é a mulher na presença de um homem na nossa vida e quão importante foi as mulheres que lutaram ao lado dos homens, né, e lutaram pelos direitos das mulheres, né, tudo que elas conseguiram chegar a um patamar de igualdade com os homens. E a gente veio falar um pouquinho para vocês aqui em Roma sobre a Anita Garibaldi, né? A gente está aqui na praça que leva o nome dela, Anita Garibaldi. Aqui vocês podem ver que tem uma estátua, um monumento em homenagem à Anita. Ela está montada num cavalo ali. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse monumento. Aqui embaixo onde está a estátua está enterrado o corpo dela, os restos mortais dela. Então essa foi uma homenagem muito bonita que o governo italiano fez à Anita Garibaldi, que lutou ao lado do Giuseppe Garibaldi na Revolução Farroupilha, e depois que vieram para cá, para a Itália, o Garibaldi lutou pela unificação da Itália. É uma personagem muito importante no contexto italiano e também no Brasil, nascida lá em Laguna. Interessante. Então a Josiane vai falar um pouquinho aí para vocês, um pouco da história, a gente vai compartilhando junto com vocês. Foi uma emoção bem grande assim pra gente fazer esse vídeo, porque na verdade deixa eu conseguir. Na verdade, quando o Gilberto falou, vamos falar sobre a Anita, o corpo dela está aqui em Roma, vamos lá falar um pouquinho sobre ela e tal, que foi uma brava guerreira. Então, para quem não sabe, aí depois eu vou deixar o link para vocês de um vídeo do YouTube que fala um pouquinho sobre a história dela. E quando eu cheguei aqui, depois de ouvir 53 minutos do vídeo, eu me emocionei bastante, porque ela foi um ícone feminino impressionante com relação a lutas, batalhas. Foi uma verdadeira guerreira que lutou bravamente ao lado do marido dela, né? Então, como o Gilberto falou, ela nasceu em Laguna, né? E ela, aos 14 anos ela já era casada e aos 18 anos ela conheceu Garibaldi. Garibaldi estava com as tropas, né, em Laguna, né? E conheceu ela, se apaixonou. Gilberto vai ler agora a carta que Garibaldi fez com relação ao momento que ele conheceu ela. Vai lá, Gilberto. Eu vou ler porque é legal, é bonito. Então, quando ele chegou em Laguna, algumas pessoas convidaram para ir para alguma casa, para ele se hospedar. E ele justamente foi para a casa onde estava a Anita. Levaram ele para lá, né? A Anita era casada, ela casou-se com 14 anos. E logo em seguida foi um casamento não feliz para ela. O marido dela saiu para se alistar nas forças do Império e ela ficou sozinha. E com 17 anos, Garibaldi conheceu ela. E quando ele chegou na casa onde ela estava, anos depois ele escreveu isso, o momento que ele sentiu ao encontrar a Anita. Entramos e a primeira pessoa que se aproximou era aquela cujo aspecto me tinha feito desembarcar. Era Anita, a mãe dos meus filhos, a companhia de minha vida, na boa e na má tortura, a mulher cuja coragem desejei tantas vezes. Naquele momento ficamos ambos estáticos e silenciosos, olhando-se reciprocamente, como duas pessoas que não se vissem pela primeira vez e que buscam na aproximação alguma coisa como uma reminiscência. A saudei finalmente e lhe disse: "Tu deves ser minha." Eu falava pouco português
e articulei as provocantes palavras em italiano. Contudo, fui magnético na minha insolência. Naquele momento, havia atado um nó, decretado uma sentença que somente a morte poderia desfazer. Eu tinha encontrado um tesouro proibido, mas um tesouro de grande valor. Muito lindo, então, essas palavras do Garibaldi, né, em homenagem à Anitta, no momento do encontro dele, o primeiro contato que ele teve com ela, lá em Laguna. Até eu fugia com ele. Ai, gente, não, vamos falar sério. Não, realmente, foi uma grande personagem da história, tanto no Brasil quanto aqui na Itália, porque eles lutaram junto tanto lá quanto aqui. E esse monumento, na verdade, ele conta um pouco disso. Aqui, como vocês podem ver, é a Anitta, né, tomando frente perante os soldados. Por quê? Porque em Laguna, principalmente quando o navio do Garibaldi foi surpreendido pelo Império, enquanto os soldados do Garibaldi fugiam, a Anitta estava lá nos canhões dele tacar-lhe fogo no pessoal, entendeu? E chamando os soldados dele de covarde, falando para eles voltarem. Então, aquilo para Garibaldi encantava, porque ela era uma mulher de coragem, uma mulher de força. Ela deveria estar lá embaixo no navio se escondendo, mas não, ela tomava a frente da coisa, né? E ao lado de Garibaldi ela dominava, né? Então aqui ele mostra, né? Essa situação deles, né? Da coisa. E lá em cima, gente, que eu quero mostrar para vocês que mais impressionante, porque depois de Laguna eles foram pro meio de Santa Catarina, e lá no meio de Santa Catarina, não me lembro onde é certo, eles tiveram uma batalha. Caçador, né? E ela fugiu, e ela foi presa, e daí depois ela fugiu e ela estava grávida. E quando ela encontrou Garibaldi de novo, nessa prisão, fuga e reencontro, ela ganhou o bebê, né? E 12 dias depois, o pessoal do governo queria surpreender Garibaldi, prender ele, né? Só que Garibaldi não estava em casa, estava só a Anitta. E a Anitta, esse cavalo aqui, vocês podem ver lá em cima, ó, ela, tem um bebezinho no colo dela e tem uma arma, porque foi o momento de fuga dela, aonde ela, surpreendida pelo pessoal, pegou o bebê no colo, seminua, com uma arma, encilhou o cavalo e se mandou fugindo, entendeu? Aí foi aí que eles decidiram realmente ir embora, né, Gilberto? Daí eles foram para Montevidéu, onde eles viveram em Montevidéu por 3 anos. E depois daí que eles vieram para a Itália, quando o Garibaldi soube que estava acontecendo a revolução aqui na Itália também, ele mandou a Anitta antes. A Anitta veio antes, viu que a situação era favorável. 3 meses depois, Garibaldi veio também, né? E aí Garibaldi começou a revolução na Itália também, né? Lutando contra os soldados franceses, Império Austro-Húngaro, Império Espanhol, porque a Itália era toda dividida em impérios, né? Isso. E ele queria tornar isso aqui um país, né? Aí que mais ou menos por 1845 que iniciou o processo de unificação da Itália, que foi até 1870, juntamente com Vittorio Emanuele. Uau! Isso que vocês ouviram? O canhão. Fala aí, Gilberto, o que é? Então, meio-dia aqui em Roma agora. Então aqui a gente está na praça que é Anitta Garibaldi, e mais aqui na frente tem uma praça que se chama Giuseppe Garibaldi, onde tem ele lá em cima do cavalo, lá. E um pouco abaixo tem um canhão que ao meio-dia os soldados vão ali dar um tiro de canhão em homenagem ao Garibaldi, né? Veja como ele é um personagem muito importante para a história italiana, né? No início, quando ele foi para o Brasil, ele foi fugido, né? Que ele tinha no sangue essa revolução, querer transformar, querer que as coisas fossem de uma maneira diferente. Foi lutar no Rio Grande do Sul pelo estado do Rio Grande do Sul, né? Que queriam que ocorresse ali uma república rio-grandense, com a Revolução da Farroupilha, a Guerra dos Farrapos. Depois fugiu, voltou para a Itália com a Anitta, e aqui, né, após a morte da Anitta,
ele continuou lutando pela unificação da Itália, né? Então ele é uma personagem muito importante para a Itália, muito mesmo. Então, e daí vocês perguntam pra mim assim, como que o corpo dela foi parar aí em Roma? Exatamente, Pois é. Porque quando ela veio pra cá, ela foi pra França, porque Garibaldi era de França, era de Nice. Ele era italiano, mas tinha família que morava Exatamente. na França. Então o que aconteceu? Ela deixou as crianças dela, que na época já eram 4 crianças, com a sogra. E na Revolução aqui italiana, ela lutou ao lado de Garibaldi aqui na Revolução Italiana também. Inclusive estiveram em Roma. E foi em Roma que eles, na verdade, depois partiram para Veneza, porque eles se encontraram numa situação de que eles sabiam que iam perder, né, a guerra, a revolução em si. E nessa ida, Garibaldi resolveu ir para Veneza, só que no meio do caminho, Anitta adoeceu. E ela estava grávida de 6 meses. E ela não aguentou, ela entrou num estado de febre e acabou falecendo numa fazenda em Ravenna. Então o corpo dela ficou ali por um tempo. Depois que a unificação aconteceu, Garibaldi exigiu que o corpo dela fosse para Nice, onde ficou lá por mais de uma década. E só agora, em 1932, que daí a Itália reivindicou o corpo de Anitta Garibaldi para cá. E hoje está aqui enterrado, aonde vocês estão vendo aqui no fundo. Muito legal, né? E tudo isso é uma pena que ela morreu nova, né? Com 29 anos. Né? 28, ela tinha apenas 29 anos quando ela faleceu. Então, se não tivesse tido essa doença e tivesse ficado ao lado de Garibaldi ainda, poderia ser mais importante ainda para a Itália, para a unificação da Itália, como foi Giuseppe. Porque Giuseppe faleceu com 75 anos. Depois ele casou mais 2 vezes. Então é isso, galera. Fica aí a nossa homenagem, né? A plaquinha lá do Filmei, homenagem do Brasil. Fica aí a nossa homenagem a todas as mulheres guerreiras, né? Principalmente aí a grande Anitta Garibaldi, que foi fundamental aí para que sirva de inspiração para as mulheres, para os homens, que para quem seja, né? Isso aí. Isso aí, valeu, galera. Então, um abraço para vocês do Brasil. Novamente, nosso abraço carinhoso a todas as mulheres da Feliz Itália. Siamo Isso aí, siamo qua. Arrivederci. Tchau, tchau.